Nesta edição da nossa Resenha da Bola, segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, o Flamengo na grande final da Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes, o Flamengo jogando contra o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira, em Doha, no Catar. O Flamengo que teve que passar por aqueles dois jogos nas fases anteriores, primeiro superando o Cruz Azul do México por 2-1, e no jogo seguinte, já pela fase semifinal, eliminou a equipe do Pirâmides do Egito por 2-0. E o Paris Saint-Germain ficou ali aguardando apenas esse jogo, essa final da competição. Antônio Manuel Góes vai trazer todas as informações e dados, mais dados inclusive, do Paris Saint-Germain, do Flamengo, para vocês aqui ligados na nossa Resenha da Bola. Enquanto isso, o Fernando César vai chegar direto de Curitiba, no Paraná, analisando os dois jogos que definiram a grande final da Copa do Brasil. De um lado, no jogo 2, o Cruzeiro venceu, mas como o Corinthians tem vencido por 1-0, o Cruzeiro venceu 2-1 no segundo jogo, lá em São Paulo. O Corinthians venceu nos penais e é um dos finalistas. O outro é o Vasco da Gama, que venceu o primeiro jogo, o Fluminense, por 1-0, perdeu o segundo jogo no mesmo placar, mas nas penalidades o Vasco também superou o tricolor carioca e vai fazer a final com o Corinthians. É um assunto também aqui, um dos assuntos da nossa Resenha da Bola, e também informações aqui da Liga Portuguesa, Campeonato Português, para você também. Não sai daí, fique ligado, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma Resenha da Bola. Resenha da Bola, que tem como sempre o oferecimento da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta com uma qualidade incomparável e um valor insuperável. Você vai na descrição deste vídeo e acessa o vasto material de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Mas sem perder tempo e no pique, eu vou direto ao Rio de Janeiro, porque Antônio Manuel Góes vai chegar abordando a finalíssima, grande final da Copa Intercontinental, Flamengo e Paris Saint-Germain e Flamengo, um jogo muito aguardado. E você, Antônio Manuel, traz mais dados dessa partida que vai ser realizada na próxima quarta-feira. Hein, Antônio Manuel, um abraço. Olá, seguidores da Resenha da Bola. Ao derrotar o último sábado 13 o egípcio Pirâmides por 2-0 na semifinal da Copa Intercontinental da FIFA, antigo Mundial de Clubes em novo formato, cá para nós, a beneficiar o vencedor da Champions League Europeia, que só faz o jogo da final do torneio, o Flamengo terá pela frente o Paris Saint-Germain na decisão dessa quarta-feira 17 em Doha. Convenhamos, um evento de cartas marcadas. A feição do presidente da FIFA, Gianni Infantino, sempre de olho nos petrodólares do anfitrião, que coincidentemente tem um fundo local de investimento proprietário do clube francês desde 2011. À parte os critérios de surreal desigualdade na participação do representante europeu,
O Flamengo avançou no torneio sem maiores percalços, ao superar o campeão da Liga Africana com 2 gols dos zagueiros Léo Pereira e Danilo, um em cada tempo, ambos em bolas alçadas para a área adversária pelo uruguaio Arrascaeta. Processando substituições no curso da partida, Felipe Luiz e sua comissão técnica cuidaram de aproveitar a minutagem dos jogadores em alto nível, na perspectiva de disporem do time sem problemas físicos para uma eventual decisão, afinal confirmada com a conquista do troféu Challenger contra o aguerrido Pirâmides, cujas pretensões de sucesso esbarraram na franca superioridade técnica da retaguarda rubro-negra, em cujo jogo a novidade foi o retorno de Pedro, com desenvoltura em curtíssimo período de participação no jogo. O Paris Saint-Germain, fundado em 1970 na fusão do Paris Futebol Clube de 1969 e o Saint-Germain de 1904, atravessou altos e baixos das temporadas francesas, inclusive rebaixado à terceira divisão. A partir da década de 1990, o primeiro grande investimento do Canal Mais de TV privada e a contratação do português Arthur Jorge, homônimo, por sinal já falecido, do Patrício contratado pelo Botafogo em 2024. Nos anos subsequentes, o acerto com futebolistas de peso, entre eles Thiago Silva, Ibrahimovic, Lucas Moura, David Beckham, De Maria, Davi Luiz, Daniel Alves, Mbappé e outros nomes top de linha que contribuíram até os dias atuais para a absoluta supremacia no futebol da França. Entre todos, todavia, a maior contratação foi, sem dúvida, a do brasileiro Neymar em 2017, adquirido no auge ao Barcelona, em mega transação de 222 milhões de euros, cuja relação custo-benefício, como se sabe, frustrou, no decorrer do tempo, a expectativa dos donos do PSG, haja vista a série de lesões do atacante e sua conduta pessoal controversa extracampo. Se nacionalmente o clube francês fez a diferença por conta do incomparável poderio financeiro em relação aos demais clubes do país, a esperada hegemonia europeia de títulos não aconteceu, especialmente após a contratação de Lionel Messi, chegado sem custos no encerramento de seu longevo vínculo com o Barcelona. Sob o comando do espanhol Luis Enrique, finalmente o PSG conquistou sua primeira Champions League na última edição, 2024-25, daí considerado como favorito na primeira Copa Mundial de Clubes realizada no meio do ano nos Estados Unidos, mas foi derrotado 3-0 pelo inglês Chelsea na final, que na primeira fase o mesmo Chelsea perdera por 3-1 para o Flamengo. O previsível favoritismo do PSG na decisão dessa quarta-feira 17 no Intercontinental do Catar confronta-se com a lógica do imponderável, já que seu obstinado adversário, ganhador de quase tudo em 2025 na América do Sul, e também inserido agora entre os melhores da constelação planetária do futebol, está decidido a proporcionar um confronto de iguais. E é com isso que conta em sua projeção estratégica o resiliente Felipe Luiz Antônio Júnior. Legal, Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, fazendo análise aí, colocando mais informações, inclusive do Paris Saint-Germain. Só acrescentando aqui, Ronaldinho Gaúcho, né? O gênio, o extraterrestre, também passou pelo Paris Saint-Germain, né? Quando ele foi jogar, veio jogar aqui na Europa, né? E passou, teve uma boa passagem, não era o mesmo Paris Saint-Germain de hoje, com aquela estrutura, sem dúvida alguma, mas Ronaldinho Gaúcho, né, jogou, inclusive, meses atrás ele teve lá, lá em Paris, e num jogo do PSG, ele entrou em campo, ali foi saudado pela torcida, os gritos de Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho
foi um gênio, está na história, um dos maiores, um dos jogadores mais técnicos do futebol, sem dúvida alguma. E o Flamengo vem aí. Agora, o Flamengo jogando muito bem, com um time fantástico, levantou inúmeras taças esse ano. Agora, eu também coloco, e eu vou dizer por quê, que o favoritismo do Paris Saint-Germain, que não é nenhuma surpresa, como os grandes times aqui da Europa, e o fato que eu coloco como crucial é que as equipes maiores aqui do futebol europeu, que jogam aí na Premier League, na Bundesliga, né? Mesmo o Paris Saint-Germain, a Ligue 1, tecnicamente mais fraca, sem dúvida alguma, mas enfim, eles jogam Champions, eles jogam Liga Europa, eles jogam Conference League, estão sempre em contato. E daí, né, as equipes que jogam nesse futebol, que propõem o jogo intenso, marcação alta, eles estão acostumados a jogar nesse estilo de jogo. Daí a vantagem, né, além de ter muito dinheiro, como é o caso do Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Munique e outros mais, para chegar como favorito. E eu coloco como detalhe maior justamente o jogar sempre com essa intensidade, com esse estilo de jogo, que é o do futebol mundial já de algum tempo para cá. Agora, o Flamengo, pelo elenco que tem, um elenco de excelência, com grandes jogadores, inclusive boa parte já com experiência aqui na Europa, brilharam aqui na Europa, como é o caso do Jorginho, o próprio Saúl, tem condição, né? Tem condição de jogar, de propor o jogo, e o que vier é lucro. Paris é favorito? Mas o que vier é lucro para um ano brilhante do Flamengo. Se ele perder, por exemplo, não tem nada demais, né? O Paris é o favorito, o Flamengo vai brigar porque tem condição. Mas agora eu vou dar um pulo até Curitiba, no Paraná, meu caro Fernando César. Tivemos também Copa do Brasil, com a definição já dos finalistas, e você chega analisando os dois jogos, os jogos de volta, o jogo 2, tanto do Corinthians com o Cruzeiro e o Vasco Fluminense, que gerou, né, ocasionou essa final de Corinthians e Vasco, hein, Fernando? Um abraço! Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E a gente está vivendo nesse final de ano, desse 2025, decisões que realmente vêm mexendo com o torcedor, quer com o Flamengo, que chega à decisão de mais um título intercontinental lá no Catar, agora pegando o perigosíssimo time do PSG, como simultaneamente e coincidentemente, no meio de semana, os jogos da Copa do Brasil, nesta semifinal, eles coincidiram na mesma data do jogo do Flamengo, lá no outro lado do mundo, ou seja, quarta-feira. E será justamente nessa quarta-feira, Júnior, o primeiro confronto desta final, que promete ser emocionante. De um lado, o Vasco como legítimo classificado para decidir o título e já colocando pelo menos uma das mãos num dinheiro de respeito, que é o que a CBF paga para quem chega a uma final desta competição Copa do Brasil. Mesmo o vice-campeonato já paga um bom dinheiro. Imagina então quem tiver a proeza de levantar o título. Esses confrontos nas chaves paralelas foram emocionantes, Júnior, tanto no confronto do clássico carioca, um dos mais tradicionais clássicos do futebol no Rio de Janeiro, entre Fluminense e Vasco, e repito, pelo que a gente viu, o Vasco merecedor desta classificação, que veio nos pênaltis. Veja como o futebol ele é curioso e ao mesmo tempo totalmente imprevisível. Eu cito o atacante Verratti, que no primeiro jogo, no jogo de ida, ele foi o verdadeiro herói ao marcar de cabeça o gol que deu a vantagem para a equipe do Vasco
né, na vitória de 2-1 contra a equipe do Fluminense, e justamente no jogo de volta, que foi nesse domingo, quis o destino que ele, o Verratti, o primeiro a cobrar a penalidade para a equipe, na decisão dos pênaltis para a equipe do Vasco. Ele não foi feliz, permitindo a defesa do grande goleiro Fábio. Aliás, os dois goleiros, eles, independente até do fato do Fluminense não ter avançado para a decisão do título, mas tanto o Fábio como o Léo Jardim, eles foram perfeitos, evitando até prejuízo maior para suas equipes. O Fluminense, no tempo de bola corrida, ele fez pelo menos 3 defesas gigantes para evitar o gol da equipe do Vasco. E claro que o Léo, o goleiro da equipe do Vasco da Gama, ele realmente foi o grande herói nas cobranças durante o jogo, durante os 90 minutos, também fez defesas importantes. Tanto é que nesse início de semana, nesta segunda-feira, ou após o jogo, o técnico da equipe do Vasco da Gama já reivindica até uma convocação ao Léo para a seleção brasileira. Enfim, foi emocionante essa final. Parabéns ao Vasco, jogou muito bem técnica e taticamente e foi merecedor da classificação. E o mesmo discurso vale também para a equipe do Corinthians, que pelo menos em 3 partes, né, se a gente dividir esses 2 jogos entre Corinthians e Cruzeiro, o Corinthians realmente, sob o comando do Dorival, se portou muito melhor, com jogadores brilhando individualmente e taticamente também. E, em resumo, o mesmo vale para a equipe corintiana, merecedor realmente desta classificação para a final. Ao Vasco fica a grande expectativa da sua torcida, porque elas se vão 14 anos que a equipe vem perseguindo um título importante, um título nacional do tamanho que ou que seria o título conquistado nesta Copa do Brasil Júnior. Legal, Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, analisando aí a finalíssima, os 2 jogos que definiram a finalíssima a final, né? Entre Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians, 2 jogos, e o segundo jogo, a decisão, o primeiro jogo em São Paulo, no Itaquerão, o segundo jogo no Maracanã. Agora, eu acho, na minha opinião, tá, Fernando, que o Cruzeiro, na primeira etapa, o Corinthians começou até melhor, depois o jogo ficou muito igual, mas na maior parte do primeiro tempo eu achei que o Cruzeiro podia ter matado o jogo. Podia perder pelo menos 3 chances ali, se marca pelo menos mais 1 ou 2, podia facilitar as coisas. E aí, no segundo tempo, o Corinthians foi realmente buscar, tomou o segundo gol, né? Mas foi buscar um gol para levar para os penais, e a partir desse gol ele foi superior, sem dúvida alguma, criando mais chances, e acabou merecendo, com certeza, também chegar a essa final com o Vasco da Gama. As informações agora aqui do Campeonato Português, com nossa Antena Arcanos passando para vocês. Tivemos nessa final de semana, 14ª rodada, Casa Pia 1, Gil Vicente também 1, Rio Ave 0, Vitória de Guimarães 1, Sporting 6-0 no Aves, Famalicão 4, Estoril Praia 0, Moreirense 0, Benfica também goleando 4, Arouca 1, Alverca 0, Nacional da Madeira 3, Tondela 1, Braga 1, Santa Clara 0, Porto está jogando no momento dessa gravação, né, o Braga jogou também mais cedo, nesta segunda-feira, venceu por 1-0 Santa Clara, e o Porto, no momento dessa gravação, intervalo de jogo, vai ganhando
a equipe do Estrela Amadora por 1-0. Caso confirme essa vitória, o Porto vai chegar aos 40 pontos, vai abrir 5 do Sport, que é o segundo com 35, o terceiro é o Benfica com 32, o quarto o Gil Vicente, ótima campanha, com 25, mesma pontuação do Braga, quinto colocado com 25 pontos, mas perdendo nos critérios do desempate. Inclusive, nesta terça-feira, vamos passar o resultado desse jogo, o placar final de Porto e Estrela Amadora. Esta edição da nossa Resenha da Bola, que teve o oferecimento da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o mundo. Você vai na descrição deste vídeo e conhece um vasto material de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai chegando ao seu final, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!